Você sabe que toda vez que tem um fato relevante ou um fato de enorme repercussão, eu venho aqui e faço sempre um segundo vídeo no dia e é a razão porque eu estou fazendo esse segundo vídeo. Eu não poderia deixar esse assunto para abordar amanhã porque aí eu iria perder o time do assunto e também porque amanhã está planejado, pelo menos se tudo correr bem, fazer um vídeo sobre o flerte do Olavo de Carvalho com o Ciro Gomes. Então, se você já se interessou por esse assunto, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo com aqueles que você sabe que gostam do Ciro Gomes e, principalmente, compartilhe esse vídeo com aqueles que você sabe que gostam da deputada Tabata Amaral, porque nós iremos falar sobre a Tabata nesse segundo vídeo do dia. E vai que compartilhando esse vídeo aqui e ali, a própria Tabata não vê o meu vídeo e comenta aqui embaixo nos comentários. Seria uma honra, seria muito legal. Mas muitas pessoas perguntaram, até hoje, no meu primeiro vídeo do dia, se eu tinha visto o vídeo da Tabata Amaral, a conversa da Tabata Amaral, a repercussão e o que eu havia achado da fala da Tabata Amaral para o ministro Vélez Rodrigues, o ministro da Educação. E assim, eu vi o vídeo, também vou deixar aqui na descrição, e infelizmente não tem outra palavra para falar, mas a Tabata deu um enorme esculacho no ministro da Educação, no Vélez Rodrigues. O Vélez Rodrigues, você sabe, ele tem em menos de 100 dias, tem acumulado enormes polêmicas, várias controvérsias, e a situação dele como ministro está ficando cada vez mais insustentável. Você deve lembrar daquela recomendação que ele deu para que os professores filmassem os alunos e mandassem e enviassem esses vídeos, essas imagens para o ministério e também para que fosse falado, recitado o lema do Bolsonaro. Então gerou uma enorme repercussão, até mesmo fiz um vídeo, vou deixar aqui na descrição falando sobre isso. E na época o que mais me deixou assustado com relação a isso, não foi o pedido absurdo do ministro, foi que isso fere completamente o Estatuto da Criança e do Adolescente, fere o ECA. E o que me deixou chocado é que ninguém do ministério teve a capacidade de entrar e verificar se isso estava dentro da lei. Uma total incapacidade. Mas voltando ao vídeo da Tabata Amaral, pegou muito mal para o ministro, porque a Tabata pressionou, falando que já havia passado 3 meses de governo, 3 meses que ele está ocupando o cargo de ministro, e ele não tem uma proposta concreta, ele não tem metas, cobrou prazos, cobrou responsáveis, e ela disse que o que ele apresentou até agora foi apenas um PowerPoint com uma lista de desejos, que ela quer algo mais contundente, porque já faz 3 meses, ela não quer algo, ela não quer resultados já. O que a Tabata cobrou foram projetos. Onde estão os projetos? Quais são os projetos do ministro? Porque não tem. E aí isso pegou muito mal. O ministro tentou ali falar algumas coisas, disse que sempre recorrendo aos secretários, recorrendo ali aos seus assessores para dar as informações e os dados que a Tabata estava cobrando. E aí no final a Tabata acabou dizendo que era um enorme desrespeito do ministro, porque parecia que ele estava vindo sem estar preparado para a reunião, mostrando uma enorme incompetência do ministro, ou atestando, melhor dizendo, atestando a sua própria incapacidade para ocupar um cargo tão importante. E depois ela acabou dizendo que ela já não esperava, finalizou dizendo que ela não esperava respostas do ministro. E aí pegou mal demais para o ministro, porque o ministro falou assim: olha, se você não espera respostas, por que faz as perguntas? Acabou soando da seguinte forma: olha, se você sabe que eu sou incompetente, que eu não vou te dar as respostas, que eu não tenho as respostas para você, por que você está perguntando isso para mim, sendo que você sabe que eu não tenho condições de responder isso para você? Isso pegou muito mal para o ministro, ficou feio. A Tabata Amaral é uma jovem deputada, ela está no seu primeiro mandato, ela é deputada federal por São Paulo, pelo PDT, ela tem apenas 25 anos, e ela tem uma história de vida muito bonita, muito de enorme superação, na base da educação. E para piorar a situação, quando ela fala isso para o ministro, quando ela começa a cobrar projetos, cobrar prazos, cobrar gestão do ministro, ela acaba trazendo o nosso país para a realidade. E ela acaba trazendo o governo também para a realidade. Porque ela não está discutindo perfumaria, não está discutindo a fumaça, não fica falando de ideologia, questão de escola sem partido, não. Ela está discutindo quais são os seus projetos para a educação. O senhor não tem projetos para a educação, ministro. Quais são suas metas? Quais são os seus propósitos? Quais são os responsáveis? Quais são os prazos? Você não tem. Então ela traz a discussão para o campo real. Ela tira a questão ideológica e traz para o campo concreto. Porque não tem como, mesmo outro bolsominion ou qualquer tipo de pessoa, qualquer apoiador do governo, vendo aquela fala da Tabata, não tem como, fica muito difícil, praticamente impossível você defender o ministro. Porque ela não está cobrando questões ideológicas, ela não está cobrando, ela não está criticando o governo, ela não está falando algo pelo fato dela ser de esquerda, não, ela está cobrando
concretude do ministro. Quais são os seus projetos? Quais são os seus prazos? E é isso que toda a população espera. Então a Tabata, com isso, ela praticamente deu um checkmate no ministro da Educação. Porque ela traz uma realidade e a fala da Tabata, ela impacta todo o governo Bolsonaro, por tabela. Ela afeta, obviamente, o Ministério Ministério da Educação, porque ela fala onde estão os projetos do Ministério da Educação, o que o Ministério da Educação fez nesses últimos 3 meses. Isso qualquer pessoa quer saber, até mesmo os próprios bolsomínios, mas ela acaba trazendo a discussão para o campo real. Onde está os projetos do Bolsonaro? O que o governo tem feito nesses 3 meses? Vamos parar de discutir perfumaria, vamos parar de discutir fumaça e vamos discutir, de fato, o que realmente interessa, onde estão os projetos. Então, quando você vê um senhor de 75 anos tomando um esculacho de uma deputada de 25 anos do baixo clero, porque ela é do baixo clero agora, mas com certeza ela, com todo o potencial que ela tem, ela vai chegar no alto escalão do Congresso em pouco tempo. Isso fica muito feio, a situação para o ministro fica praticamente insustentável. Recentemente, soltaram uma notícia no Globo News dizendo que o ministro estava demitido. Bolsonaro rapidamente apareceu no Twitter falando que isso era fake news, que o ministro não estava demitido. E aí o próprio ministro o Vélez Rodrigues veio falando que a imprensa sempre é muito cruel com ele, porque agora não há mais a questão de troca de favores e é por isso que a imprensa está pegando pesado com ele. Mas agora a própria Tabata Amaral foi e colocou o ministro contra a parede, o ministro não conseguiu saber, praticamente assinou saber as perguntas, não conseguiu responder as perguntas e praticamente assinou o seu atestado de incapacidade de ocupar o cargo. E mesmo Bolsonaro dizendo que é fake news da imprensa, o próprio Bolsonaro admitiu que o ministro já errou muito, tem muitos erros e não falou que vai demitir, mas é possível que haja a demissão do ministro quando o Bolsonaro voltar da sua viagem para Israel. A situação do ministro fica cada vez mais insustentável e a Tabata Amaral mostrou que ele não fez absolutamente nada nesses últimos de concreto, ou pelo menos não apresentou nada de concreto nesses primeiros 3 meses de governo. Então, é muito possível que o ministro da Educação acabe saindo nos próximos dias ou quando o Bolsonaro voltar de Israel. Bolsonaro já disse que vai ter uma conversa com o ministro na sua volta de Israel, na sua volta de viagem para Israel. Então vamos ver o que vai acontecer nos próximos dias para o ministro. E essa fala da Tabata é importante para mostrar também para o Ciro Gomes. Isso é um recado para o Ciro. Porque o Ciro Gomes ele quer fazer um governo paralelo, ele quer mostrar, ele quer fazer oposição, mas onde estão as propostas do Ciro Gomes para a educação? A Tabata Amaral mostrou e o vídeo da Tabata teve muita repercussão. Mas onde está a fala do Ciro Gomes, as propostas do Ciro Gomes para a educação? O Ciro Gomes tem falado muito a respeito da economia, mas onde estão as propostas do Ciro Gomes para a educação? Se ele quer fazer oposição, ele tem que fazer uma oposição contundente. Não adianta só falar de economia, tem que falar de educação. Ciro Gomes não tem condição de falar de educação, isso não é um assunto que ele domine, coloque outra pessoa que domine desse assunto, coloque a Tabata ou qualquer outra pessoa, para que assim a oposição do Ciro Gomes possa ser uma oposição mais qualificada. E não adianta você vir falar que o Ciro Gomes apresentou a proposta dele lá atrás, durante a campanha, que é a federalização do estudo, do ensino e blá blá blá. Não adianta o que o Ciro Gomes falou na campanha. O Ciro Gomes tem que vir e falar agora quais são as propostas. E esse é o momento para o Ciro Gomes vir e falar as suas propostas e também outra pessoa da oposição, o próprio PSDB, o PT, vir e falar as suas propostas para a educação, porque nós vimos que o Vélez Rodrigues ficou esses 3 meses e não fez absolutamente nada, nas palavras da própria Tabata, que o próprio Vélez não conseguiu rebater. Então, de fato, o Vélez não fez absolutamente nada nesses primeiros 3 meses de governo, então cabe à oposição vir e mostrar as suas propostas. Então, finalizando esse vídeo, é bem possível que nos próximos dias o ministro da Educação seja exonerado do seu cargo, porque a Tabata deu um enorme checkmate nele, não tem como mais, a situação ficou praticamente insustentável. Já havia uma fritura pública do ministro, até com a própria fala do Bolsonaro de que o ministro cometeu alguns erros, mas agora praticamente a situação ficou insustentável porque não tem como defender o ministro depois da fala da Tabata. Mas o que você acha? Deixa aqui nos seus comentários, o que você acha da atuação do ministro, quando você acha que o ministro vai cair, o que você está achando da atuação da Tabata Amaral. Se inscreva no vídeo, compartilhe mais uma vez, para que mais pessoas possam vir para a nossa corrente contra o pensamento superficial. E vai que compartilhando aqui e ali, a Tabata não veja esse vídeo nosso e possa comentar aqui embaixo. Lembre-se, amanhã nós vamos ter um vídeo falando sobre o Ciro Gomes e o flerte do Olavo de Carvalho com o Ciro, e vamos sempre sair do raso e aprofundar o nosso discurso.